Boa noite, Luiz Miguel, tudo bem? Boa noite, Igor. Tudo bem e você? Tudo bem, beleza. Boa noite a todos. Noite. Boa noite, boa noite. Só esperar o professor Adalto retornar e a gente já pode começar. Bonita Camila Tovem. Falou. Falei bonita camisa. Gostasse? América. América de Natal, não é isso? Qual série que joga, Vitor? Oi? Eu acho que ele tá na D, velho. Nem sei. Nossa Senhora. Parabéns, viu? Isso é a porta do time, viu? Essa aqui é só colecionando mesmo. Oi. Oi. Não, você vai falar da camisa dele, peraí. Eu falo meu chinelo também, né? Opa, não, acaba comigo. Fala isso pro cara que é vascaíno. É mesmo, rapaz? Eu não posso falar muito sobre futebol, não, porque meu time está muito, muito mal. Melhor a gente pular essa parte. Fala, não. Mas tudo bem, a gente não pode trocar de time. Não tem. Nem quero também, não. O meu troquei. O ano passado era um time que só ganhava e esse ano é um só que perde. Você Faz troca parte. de mulher, mas não troca de time, velho. Pelo amor de Deus. Exatamente. Não, vou com o Vasco até o final. Ótimo. O professor Adalto já retornou. Professor, acho que a gente pode começar, tudo bem? Tudo sim. Ótimo, então, gente, boa noite para todo mundo. Hoje estamos recebendo um convidado muito ilustre, que é o professor Adalto, uma pessoa que eu admiro muito. O professor Adalto dispensa comentários, acredito que todos o conhecem aqui. O professor Adalto, ele atualmente é professor da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, foi professor da Unirio, trabalhou em diversas orquestras no Brasil, como a OSESP, uma das mais reconhecidas, né, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Uma pessoa que tem muita experiência, que consegue transitar muito bem, né, na música erudita, na música popular. Adalto, que um dos primeiros CDs que eu ganhei foi o CD de Chorinho, e eu escutava bastante, né, do Horn Brasil. Enfim, é uma pessoa que eu admiro muito como professor, como músico, como pessoa também. O Salto já esteve em Goiânia algumas vezes, nós até estávamos conversando sobre isso, que ele já vem acompanhando o progresso dos alunos. Então, certamente, quando nós começamos esse projeto, o professor Adalto foi uma das pessoas que já veio na minha cabeça logo de cara. Bem, sem mais delongas, professor Adalto, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, em compartilhar conhecimento conosco. Eu gostaria que o senhor desse, por favor, as suas saudações iniciais. Obrigado, Adalto. Obrigado, Yuri, obrigado a todos pela presença. Eu fico muito honrado, né, em poder participar, em poder transmitir um pouco da minha experiência, né, e se com isso eu puder contribuir, né, com a caminhada a jornada de vocês aí, que seja de uma forma muito tranquila, muito gostosa, muito harmoniosa. E, Yuri, obrigado pelas palavras.
vendo você falar assim de mim, eu até me sinto um ser humano melhor. Vou casar comigo mesmo desse jeito. Eu me sinto agora. Nossa, eu sou tudo isso aí, eu não sabia. É sim, professor. É, Professor que... eu tocava com um pianista que ele chama-se Rafael. E ele, depois eu vou lembrar só o nome dele. Eu sempre chamava a pessoa só de Rafa, de Rafa, de Rafa. Foi difícil até eu falar Rafael. Então ele falava para mim, falou, olha, que às vezes acontecia alguma coisa e falava, olha, esse negócio é o seguinte, a mentira, se ela vai te atrapalhar, você vai e desmente. Se a mentira for te ajudar, faz de conta que você não viu. Então, essa é a mentira que você contou de mim aí, então deixa para lá. Que nada, é tudo verdade. Tenho certeza que todos aqui concordam comigo, né? Orlando, Betonel. Então, pessoal, nós estávamos conversando no decorrer da semana e mais cedo também, minutos antes, para definirmos e ajustarmos como que seria a aula de hoje. Professor Adalto, fique à vontade, eu compartilhei o material que o senhor me mandou no nosso grupo, mas eu sempre começo perguntando como que o senhor começa o dia com a trompa, se de repente o senhor começa com exercícios de respiração. O que é importante nesse começo do dia com a trompa, até em cima disso, em cima do material que o senhor me mandou sobre respiração também, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Tá. Eu sempre... Eu não tenho, assim, um momento que eu começo e um momento que eu termino. Entendeu? Porque, assim, eu sempre penso na respiração que a gente pode estar praticando em vários momentos do dia, né? Tem aqueles momentos que eu... Ô, Yuri, você tem como deixar mais todo mundo aqui para a gente ficar vendo todo mundo? Porque está só um escrito Bruna Martins grande assim, eu fico olhando. Sim, gente, fazer um pedido, por favor, para vocês Quem ligarem puder, as câmeras, puder. para a gente ter essa interação, é fundamental. Tá bom? A gente tá um distanciamento tão grande, e aí quando liga aqui também está distante. Sim, vamos nos aproximar, por favor, mesmo que remotamente. Não, claro, quem puder, né? Porque tem gente às vezes está em trânsito, alguma coisa que não pode, não se sente à vontade também, tudo bem. Então, como eu estava falando, é uma situação que eu não sei se eu termino ou se eu já estou começando, porque como eu mandei um livro, mandei uns escritos que vai fazer parte, depois eu vou explicar sobre isso, são um material pedagógico, então a questão da respiração é sempre que eu estou procurando fazer isso o dia todo, né? E tem os momentos que eu sei que elas dão mais resultados, que é o momento que a gente está deitado, né? Então, eu procuro fazer isso na hora que vai dormir, se eu tenho tempo na hora que vai acordar, senão eu já faço rápido, e um horário que eu costumei muito a fazer o estudo de respiração é logo após o almoço. Então, eu vi que, por exemplo, eu tenho um problema muito grande em ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Então, é uma coisa assim, é minha, né? Eu não consigo ficar parado. Então, e logo após o almoço é um momento assim que a gente precisa até para fazer a digestão, tudo. Então, eu descobri que eu faço uns exercícios de RPG, que eu fico deitado no chão, tudo. Então, eu almoço, depois eu já tenho o meu canto aqui, já faço os estudos de respiração logo depois disso aí. Então, quando eu vou pegar a trompa ou o bocal, eu já estou mais inteirada. Porque que eu penso? Que o exercício em si, o movimento que eu sugeri, é um movimento que você precisa fazer, né? É um dos, né? Que você ajuda bastante quando a gente vai tocar. E quando você está fazendo isso várias vezes ao dia, ou você faz quando você vai dormir, que relaxa bastante, ou quando acorda, ou quando você está num momento, sabe, às vezes você está, não, nesse momento de pandemia é menor, mas às vezes você está em deslocamento, né? Você está no carro, você está no ônibus, está no metrô, está no, né? Enfim, um momento de transporte, você faz esse estudo, né?
que você treina esse movimento, que quando você inspira e expira pelo nariz, você está fazendo de forma bem natural, você não está criando nenhuma tensão, né? Não sei se alguém teve a curiosidade de fazer, o que você falou que já enviou, né? Se alguém teve a curiosidade primeiro a curiosidade de ler, né? Que a gente lê pouco, a gente quer ir sempre para a parte escrita, mas a parte a parte de exercício estocado, técnico, né? Mas a parte escrita é muito importante. Então, aqueles exercícios, ele dá aquela a condição de física, né? Física de movimento. Você vai automatizar o movimento, para que na hora que você pegar o instrumento e for inspirar, você já esteja mais apto, né? Com a movimentação natural que você vai ter que fazer. E dessa forma você não vai fazer um movimento desnecessário de ombro ou de tórax. Claro, na hora eu sugiro ali que você faça o exercício de forma a inspirar pelo nariz. Claro que depois, na hora que você vai tocar, a gente inspira pela boca, aí já é outra situação. Ali é só automatização do movimento. Então, o meu primeiro estudo, como eu falei, eu não sei se é o meu primeiro, ou se é o último, ou se é o que nunca para, é a respiração. Né? Porque, claro, a gente não. Se você for ver, a gente está estudando o tempo todo. Está estudando o tempo, você está respirando. Então, basta você ter consciência desse movimento que você tem que fazer. Na hora que você está andando. Né? Eu estou inspirando aqui, expirando ali. Então, você vai automatizando esse movimento, entendeu? Eu tenho tido muitos bons resultados nesse sentido. Se a pessoa quer depois intensificar com algum outro estudo, maravilha, tudo é bem-vindo, tudo é ótimo, né? E eu acho que assim é um básico, né? É um básico. Depois desse estudo, eu faço estudo eu posso compartilhar a tela aqui? Pode sim, professor. Eu mandei ali, né? Eu faço esse estudo, né? De bocal, né? Então, você pode fazer ele de várias maneiras. Eu gosto de começar com o bocal. Faço ele no bocal puro. Depois, outro dia, eu posso fazer com algum aparelho que você tenha. Você pode fazer com esses aparelhos normal, que precisa de auxílio de auxílios pedagógicos, né? Esses aparelhos tipo que eu tenho lá, o Big Buzz, o Upsound, Bup, tem outras situações que eu vi recentemente. Havia outros aparelhos, né? Que tem como você fazer os estudos, então você pode ir alternando, a cada dia faz de uma forma. E também, né, com a trompa. Né? Então, eu gosto de fazer, eu procuro inspirar de uma forma lenta, né, e faz a emissão sonora, eu coloco com o Rá, né, é o Rá daquele de você não usar a sílaba para articular a nota. Então, é como se você fosse só com o ar, né? Como se fosse... Só vem o som da nota, vem o som, mas você não está usando a língua particular, entendeu? Por isso o Rá. E procurar também, nesses momentos iniciais, concentrar ao máximo, são nesses momentos que a gente precisa concentrar ao máximo para não ter um excesso de movimento da musculatura. Veja bem o que eu falei excesso de movimento, porque é humanamente impossível você não mexer nada. Né? Você tem que... para você fazer a ligadura do glissando, você contrai a musculatura da sua respiração, a sua língua sobe. Então, tudo isso é a musculatura que está... Você respirando, a sua musculatura está ali. Então, você, né, tem que fazer essa movimentação muscular de alguma forma. Eu digo na movimentação da mandíbula, para você não precisar mexer muito a mandíbula, sabe? Então, eu uso bastante esse tipo de estudo e concentrar nesse momento. E com bocal é bom que você, né, não precisa concentrar em posição, e a trompa, aquelas coisas, então é só mais o bocal. A forma como eu seguro o bocal, antes eu segurava o bocal só com uma mão,
né? Tinha vezes que eu até que fechava. Então, segurando o bocal com uma mão, então eu corria o risco de forçar mais de um lado ou não estar no ângulo. E eu recentemente tive participando de uma eclésia, o professor me falou, olha, eu vi tal, foi o professor Rinaldo, já tem mais de ano isso, né? Aí ele falando, eu comecei a ver, e é verdade mesmo, a sentir melhora quando você segura o bocal dessa forma aqui, né? Então, assim, você tem uma sensação melhor se estivesse com um instrumento, no tudel, certo? Com um ângulo. Certo? Então, você consegue, de certa forma, ter uma sensação e não se prejudicar, né? Com essa aqui, de colocar no ângulo, tá? Então, vou colocar mais próximo aqui, né? Tá? Dessa forma. Então, eu faço... Meu início é com o bocal. Depois disso, eu passo com esses estudos de falseto. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse meio, tá bom? Tem que alguém quiser fazer uma pergunta. Eu faço esse estudo de falseto. Então, eu até acho que o pessoal em Goiânia mesmo tem, né, acompanhou boa parte do meu desenvolvimento da minha rotina, né? Então, eu lembro uma situação que quando eu cheguei, quando eu começava a dar aula, então eu só estava dando aula sempre para um nível mais alto de pessoas. Foi até em Goiânia, uma garota, acho que ela nem toca mais trompa, mas aí ela foi a primeira pessoa que me chamou a atenção, né? Acho que é importante quando a gente vai num lugar, vai assim, as pessoas também dão sugestão que você pega aquela sugestão e fala, a pessoa tem razão. Então, eu vi que elas ficavam muito desmotivadas. Ela falou assim, mas professor, não tem alguma coisa que a gente consegue tocar? Não, é tudo tão difícil. E aquilo ficou assim, né? Eu falei, poxa, mas já tem muito tempo isso aí, né? E aí, porque os estudos eram já muito mais de outro nível, mais avançado. Então, eu comecei a fazer uma organização dos meus estudos mais progressivo. E esses estudos aqui, muito embora eles sejam progressivos, sejam, digamos assim, de um nível médio, né, um intermediário, médio, rapaz, mas ele tem uma ação assim benéfica, sabe? É muito bom, porque ele ajuda muito, muito mesmo. Eu tenho assim feito muito mais isso que eu acabei de falar. Então, não é só utilizar tecnologias. Oi? Quer mostrar essas tecnologias com essa análise crítica. Perdão, professor, já vou fechar o microfone. Pronto. Tá Perdão, bom. professor, pode continuar, por favor. Aí, o que eu vi? Aí, bom, essa questão... Então, quando eu começava a fazer os estudos de falseto, que, por exemplo, igual esse aqui, o número 3, então eu subia na escala, descia, tudo, então era muito mais difícil para a pessoa atingir, e às vezes ele nem fazia porque era, de certa forma, falta de estímulo, né, por não conseguir. Então, dessa forma aqui, você vai mais progressivo. Então, você vai de meio tom, né? Aí depois você vem para o segundo piso, né? Então, você está vendo aqui, ó, embaixo, eu vou colocando também a sugestão de posição. Então, você vai... E sempre com glissando. Ou seja, é para você chegar nessa nota, tá vendo? Tem a posição 0, é para você chegar no si só pelo glissando, né? E com a boca. Então, se você relaxa um pouco e você chega na nota, baixa a língua para você chegar de meio tom, certo? Então, eu faço isso. Já agora, aqui tá só até o sol bemol, né? Aqui, ó. Mas eu faço já uma extensão de uma escala inteira descendo, uma escala inteira subindo, tá? Já, como eu falei, é progressivo. Depois passo para esse outro aqui. Que eu, nesses estudos aqui,
Também eu vi que você viu que eu coloco como estudos de aquecimento e estabilidade da nota. E o que eu pude perceber também com esse tipo de estudo? Que com relação muitas vezes o problema da articulação da pessoa no grave, ou seja qual for a região, professor, eu estou com um problema aqui de articulação. O problema não era de articulação. Aí chega outro, eu estou com um problema de ligadura. O problema não era de ligadura. O problema era de estabilidade. Entende? Então, a pessoa ficava atingindo um ponto da técnica e ele ficava ali, claro, no passar dos anos, ele batendo, acaba saindo, mas não era esse o ponto. O ponto era estabilidade. E esse tipo de exercício, ele dá a estabilidade, entendeu? Ele é necessário para que quando você chega na nota, por exemplo, se você vai tocar um grave, a sua nota está instável, você pode articular como que for, com a sílaba que você quiser. Ela vai sair toda irregular, não é? Então, porque você não tem estabilidade, você não tem a segurança da nota. Você pode perceber um aluno iniciante, quando você pede para ele tocar uma nota mais grave e articular, ele não fica difícil, porque ele não tem a estabilidade ainda. Da mesma forma, a ligadura. E como que ele vai chegar na nota ou para baixo ou para cima, se ele não tem essa estabilidade? E eu consegui um resultado muito melhor com os alunos com esse tipo de exercício aqui, entendeu? Professor? Sim. Não, perdão, desculpa te interromper, professor. Quando o senhor concluiu o raciocínio, o Orlando tem uma pergunta. Tá bom. Obrigado. Eu vou falar rapidamente sobre o 3 e o 4, e a gente eu já abro uma pergunta para essa série, tá? Perfeito. E aí o que acontece? E a estabilidade também tinha a ver com a questão de estrutura da musculatura, e tem uma situação que as pessoas falam sobre quebra de embocadura, né? Então, eu não uso... Oi, tudo bom? Tem uma questão de estrutura, por exemplo, as pessoas falam enfim, todo mundo, isso aí o mundo inteiro fala sobre quebra de embocadura, né? Eu já tenho uma outra... que eu tinha escrito, eu tenho que escrever isso aí, região de reposicionamento da musculatura para uma passagem segura entre as regiões. Não é mais bonito? Eu estou na academia agora, eu vou ficar falando quebra. Está anotado aqui, hein, professor? Vamos dificultar um pouco. Vamos falar, né? Bonito eu falar assim, uma região de transição, de reposicionamento da musculatura, fica mais bonito. Mas, enfim, o que eu advogo em favor não é que não tenha essa região, é que você tenha recursos técnicos para passar por essa região de uma forma mais tranquila, uma forma mais segura, de uma forma que não deixe sequelas para a pessoa, né? Por exemplo, eu já vi sequelas. De que tipo de sequela? A pessoa fala, ela vê uma obra, uma peça, fala, eu não vou tocar isso aqui porque isso aqui está na minha região de quebra. Pô, meu filho, calma, vamos, tem... Então, ficou sequela, então ele ficou com trauma, aquilo já faz parte de uma coisa que numa rejeição de repertório, digamos assim, né? Então, o bend, ele ajuda muito. Então, quando você faz e você toca a nota sem apertar, você automaticamente, você vai ver, você pode pegar e olhar no espelho, automaticamente a sua musculatura aqui, ela vai mudar. O reposicionamento da musculatura, ele muda. E eu sempre converso com os alunos, se em 6 meses você não superou, é porque você não fez. Porque todos que fizeram, superaram. Mas tem que ser ali, ó. Faz. E é o interessante assim, você faz, depois você se dá tão bem com esse tipo de exercício que ele vira um exercício de aquecimento rápido assim para você também. Então você faz essas coisas, você já está bem pronto. E você passa, o que acontece com isso? Você consegue equalizar
melhora a sonoridade nessa região, que é uma região crítica, né, de reposicionamento da musculatura, e você equaliza melhor a sua sonoridade entre o grave, entre o médio e entre o agudo, que depois tem outros exercícios, você também sobe com ele, né? Você entendeu? Então, é bem interessante. Depois que eu comecei a fazer esse tipo de estudo, eu nunca mais precisei ficar falando assim com um aluno de quebra, né? Digamos assim, área de reposicionamento. Nunca mais precisei falar, porque quando ele faz isso, e ele estuda isso, ele vai começar a tocar a parte de uma forma natural. Você entendeu? Ele fica natural nele. Então, cara, eu tenho 100% de relatos positivos e é sempre a mesma situação. E eu não induzo ninguém a esse relato. Aí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, professor, mas está saindo agora. E tem uns que confundem um determinado exercício com esse. Acho que foi com aquele, não. Foi esse exercício que aí você fez ele de forma, né, disciplinada, todo dia ali, e ele te deu um embasamento. E aí a pessoa começa assim, ele tem uma memória dele tocar determinadas peças, e essa memória não é tão boa. Depois de 6 meses, ele estudando dessa forma, ele passa a tocar de uma forma mais fluente, e a pessoa acredita, e ele vem com um relato, né? Vem com feedback, ele fala, nossa, agora está saindo aqui. Ele fala, então fez 6 meses, dá certo. E eu só já vou fazer aqui uma demonstração rápida aqui, né? Para vocês verem a questão da musculatura, não sei se dá para ver muito, mas não vou fazer no andamento como o sugerido, tá? Mas só para vocês verem o posicionamento e a sonoridade. Quando você faz o estudo, vocês podem ver aqui, né? Quando está marcado 0, é a posição fundamental. Por exemplo, você vai sempre tocar a posição de dó. Você toca o si, dó, si, aí depois você toca o si sem apertar o dó. Com a posição de dó, sem apertar o pisto. Aí você toca si bemol, vem para o si bemol, aí toca o si bemol sem apertar, entendeu? Então, isso vai dando você tem menos contato do instrumento, menos contato do bocal, porém, o som tem que sair de dentro da campana. Tem gente que às vezes começa a praticar e o som fica escapando por aqui, e não é isso. Então, o som tem que sair de dentro da campana. Ó. Deixa só. E a boca. Certo? Então você mantém a estrutura da forma da sua embocadura. E vai criar uma memória física disso. Quando você coloca o pisto, né? Você digita, né, a chave para poder tocar a nota fica mais cheia de harmônico. E você melhora a afinação, melhora a postura, certo? Então, é um exercício que eu não abro mão, nem para mim, nem para os meus alunos fazerem. Não abro mão. Isso aqui já tem mais ou menos uns 10 anos, não menos do que isso que eu faço esse tipo de exercício, entendeu? Mas, assim, quando eu tenho situações diferentes de quando eu falo agora, por exemplo, eu estou falando. Claro que a minha expectativa é que alguém pegue isso e leve realmente ali, não é uma expectativa de atingir 100%. Mas quando essa pessoa, quando tem um aluno, ele vem e estuda comigo, ele não tem outra opção, porque é isso que eu faço. E aí funciona, você entendeu? Então, esse aqui também ajuda na estabilidade e na forma da embocadura. Esse aqui já ajuda bastante, né, para você também na questão da estabilidade da nota.
ajuda para articulação e vai aumentando o grave. Por que ele está depois desse aqui? Porque aqui você já treinou a chegar na nota, né? E agora você já vai pôr em prática. Então, sempre, ó, Rá, sem língua, e aqui bem forte. Então, eu vou mostrar para vocês só como que é. O forte, eu procuro fazer bem forte mesmo, porque é isso que vai dar a questão da estabilidade, certo? Vou começar nesse aqui, ó. Piano, bora lá, ó. Certo? Isso dá uma centro da nota no grave muito boa, entendeu? E eu, de certa forma, com esses tipos de estudo, e mais na frente vocês vão ver, eu quebro um pouco uma questão que eu fico um pouco chateado, às vezes, que alguém fala alguma coisa, porque falta da pessoa pensar, né? Você toca trompa. O que vai definir se você é trompa aguda ou trompa grave é o que te pagam para fazer. É essa a definição. Então, você tem que tocar trompa. Entendeu? Então, é muito comum os meus alunos, aqueles que começaram comigo desde pequenininho, tocarem toda a extensão e terem capacidade para tocar toda a extensão. Claro, aí tem uma questão, outras que envolve questão de personalidade, se a pessoa quer, questão sabe, de ideal de vida, tem outras questões, mas a pessoa tem a extensão do instrumento para poder tocar. Segurança, ninguém tem, nem eu, nem mais ninguém. Mas a gente pode, né? Tá bom? Então, essa é a primeira parte. Então, eu inicio sempre com isso. É o que eu mais tenho feito. E tem situações assim, não tenho tempo hoje, eu só faço isso. Entendeu? Não tenho tempo, só faço isso. Faço bend, faço aquecimento, faço articulação. Se eu tiver tempo, um pouquinho mais de tempo, eu faço algum outro estudo mais ali. Caso contrário, não. Orlando, você queria falar alguma coisa, perguntar? Por favor. Adalto, sim. Acho que você já respondeu, mas eu vou perguntar. Então, você falou de alguns problemas de articulação, basicamente, que você identificou nos seus alunos, que finalmente não era articulação, que era falta de estabilidade, né? Que era mais um problema de estabilidade. Você citou o exemplo dos meninos iniciantes que, para tocar aquele do grave, né? O do 2, eles ainda querem tocar de boca aberta, e não sai a nota. Isso acontece. Hoje, de fato, estava dando uma aula assim com uma menina. Ela tem tudo agudo, até o Do5 ela vai, mas o Do2 não sai, não conseguimos ainda. E tem outro personagem que está por aqui nesta sala que é a mesma coisa, é Zé Agudo. O cara toca todos os agudos. E o cara quer se tocar do solo de Ravel piano. Mas vai depois do sol para baixo que ele não vai. Tá rindo aqui o personagem que eu tô vendo. Mas minha pergunta é como tu chega a identificar nos alunos um pouco mais avançados, né? Acerca de, nossa, acho que é mais estabilidade do que algum problema de articulação. Tipo, geralmente... Quais são os sintomas? Geralmente, assim, quando vem com o timbre, quando a pessoa vem para a nota, ele vem para o grave, né? Ele vem com um timbre um pouco diferente, né? Na salada, ele vem com esse timbre assim. Então, quando você faz esse estudo inicial, o timbre já vai ajudar bastante. Esse aqui já vai dar bastante a questão da articulação própria, assim, dele chegar, por exemplo, a pessoa ele tem dificuldade, às vezes ele tem a nota, ele tem um bom timbre, mas ele não tem articulação. Então, ele tem dificuldade de manter a articulação. Quer ver uma coisa muito simples? Tiller Spiegel. A pessoa, para chegar a tocar Tiller Spiegel, quando ele está
nesse nível, né, de fazer aquela chamada do tiro espigo para algumas provas, geralmente o problema que ele tem não é o lá, não é isso. Às vezes ele toca as notas, mas quando ele chega do, sol, do, né? Quando ele chega aqui, é o problema. Aí fica, ele chega no dó suando. O sol é a maioria dos problemas. Quando você vê tom, é a maioria, você pode ver. Então, esse aí é uma falta de fundamento, né? de estrutura. Isso você vê grandes músicos, às vezes, viu? Grandes músicos. Isso aí não é falar assim que estão iniciante, não. É uma questão de base que você resolve muito, muito rápido com isso aí. Você resolve. Tenho certeza, você resolve. Entendeu? E da articulação, quando você chega... Depois vai ter os outros exercícios lá, eu mostro. Das articulações, isso aqui ajuda muito. Ajuda muito. Então, uma das formas de você detectar é timbre, articulação e afinação. Ok. E porque a articulação, o que acontece? Ele não mantém a mesma articulação, ele tem dificuldade em manter o tá. Ele não tem essa facilidade de manter o tá. Tá. Ele não mantém. Isso é sempre uma coisa. Beleza. Entendeu? Olha, como anécdota pessoal, eu pratiquei esse exercício que tu faz do vem de descer por meios tons. Até o Fá vai. Agora, daí para baixo, pelo amor de Deus, Adalto. Aí tu me falou isso, vai lá praticar, porque eu falei para você, não, mas é tranquilo. E você me falou, não, pratique a oitava completa. Velho, é muito complicado aquilo ali, viu? Depois a gente tem que se ver para isso, mas, pelo amor de Deus, do Fá para baixo, Adalto, é muito difícil. Porque você perde o contato, não vai mais. Mas tem que soprar muito. Soprar. Acho que o problema é esse mesmo. Beleza, obrigado, Adalto. Muito respondido. Professor? Sim. Não, era justamente isso. O Luiz Miguel tem uma pergunta. Sim, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, Miguel. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu tenho uma pergunta para fazer que é o seguinte. O senhor uma vez explicou e eu sempre curioso, mas nunca tirei essa curiosidade. O senhor sempre falou para a gente estudar com inteligência. E a respeito do frulato, você falava assim, nem tudo você vai colocar o frulato, né? Aí, nesse exercício 3, só que do jeito antigo que o senhor passava para a gente, o senhor falou não fazer com frulato. Uhum. E eu vi que o senhor também fez sem frulato. O senhor pode explicar por que fazer sem frulato? Eu sei. O frulato, eu faço ele também com frulato, mas eu já indico para um nível um pouco mais avançado, porque o frulato, assim, ele também, de certa forma, ele maqueia, né? Se você está chegando na nota, a estabilidade ali, você entendeu? A técnica de ganhar concurso de banda. Está desafinado? Manda um frulato. Está instável? Manda um frulato. Essa é boa, eu vou aderir. Você chega assim, tem uma passagem, cara, que você pode ver da Lira, a gente toca na Sala São Paulo, como é que chama lá, o Cantos Nordestinos, do Gagliardi. Aí tem pom, prom, 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 prom. Você pode ver que está tudo em frulato. É porque a gente tem níveis de alunos, né? E tem alunos que já estão mais avançados e alunos que não estão tão avançados. Aí, bicho, súbito, frulato, trum, 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 tudo afinado. Foi boa. É simples. Pô, cara, meu, olha, colocou nós. Então, o frulato é por isso, entendeu? Então, eu vou fazer aqui, ó. Sol, Fá. Esse aqui para o Orlando. Está enganando. Sem frulato. É mais instável. Quando você faz com frulato, ele tem uma estabilidade maior. Ó.
Viu? O Ré, que é muito ruim. Entendeu? Então, é nesse sentido. Mas eu creio, o Luiz, que a gente pode, assim, em determinado momento, também alternar, entendeu? Mas o fato de você não fazer ele nesse momento com frulato vai exigir mais ainda. E tão pouquinho vai exigir mais ainda, entendeu? Mais para frente você pode fazer, para brincar, tudo, entendeu? É a mesma coisa a articulação, a mesma coisa a articulação, você pode fazer. Perfeito, obrigado, professor. Tá? Igor, tem mais alguma pergunta ou quer que já? Professor? Eu acho... Sim. Beethoven, pode fazer sua pergunta. Dá até medo quando uma pessoa chama Beethoven, você já começa a falar, ih, rapaz. Ele conversa... Quem vem depois? Vai ter que ser um Liszt para conversar com ele, vai ter que ser um Mahler. Sim, Beethoven. Bem, professor. Não, eu queria saber em relação ao bend, assim, sabe? Que eu tenho um pouco de dificuldade, na verdade, bastante, de fazer para cima. Aí eu queria saber, que eu vi que o senhor, no exemplo, o senhor colocou para baixo, né? Eu coloquei para baixo, eu faço para cima. A nota para cima que é ruim é quando chega no Si. Então, eu faço dentro da trompa. Eu teve uma época que eu praticava na tonalidade de, quando eu tinha banda, em Fá maior, né? Que aí eu apertava aqui como se fosse para fazer com trompete, com trombone. Então, eu fazia em Fá. Então, mas ele exige muito mais da gente aqui também. E tem é a mesma coisa. O Si, e lá, digamos lá em cima, o Mi natural também, que seria o Si da trompa, né? Também é ruim, é uma nota ruim de sair. Então, você faz... Certo? É ruim. Então, é uma nota que exige muito de um posicionamento assim da musculatura. E você também tira o contato do bocal com o instrumento, com o lábio. Com o instrumento, desculpa. Tira um pouco do contato do bocal com o lábio, se afasta um pouquinho, né? Entendeu? Uhum. Então, eu tiro um pouco. Mas a sonoridade... A maior sonoridade sai daqui da campana. Uhum. Não pode ficar aquele som. Você afasta um pouquinho, mas isso o que é? É um treinamento muscular. Então você vai indo de vibração. Entendeu? Com esse exercício eu consegui fazer isso, porque isso eu não conseguia fazer, não. Certo. Obrigado, professor. Entendeu? Mas é ruim. Então eu treino, viu, Beethoven? Eu treino mais na escala de Dó maior. Dó descendo, Dó subindo. É o que eu mais treino. Certo. Obrigado. Obrigado, Beethoven. Professor, acho que a gente pode continuar. Tá bom. Então, aqui o exercício de articulação. Aí eu coloquei aqui. Isso aí, a questão da articulação, quem estuda comigo sabe que eu gosto muito do método Máximo Alfonsi, né? Porque o Máximo Alfonsi ele exige muito cada 2, 3 compassos ele muda a articulação. E isso faz com que a pessoa ele fique mais atenta à leitura musical. Não é só acertar a nota, é como que você toca essa nota, né? Isso que vai dar o nosso colorido, né? Tem a tinta para a pessoa, para o pintor, e tem as articulações para a gente, né? Então, você não toca ele num plano, né? Então, você tem as nuances, né? E o que dá nuances são a articulação, né? A dinâmica, as notações musicais, digamos, né?
dentro dessas notações, de como você tocar a nota, eu acho que eu não abri aqui o outro, como fazer cada nota, cada articulação. Vocês viram que eu mandei também na parte escrita, que tem tipo um gráfico, né? Como se fosse um gráfico sonoro, vocês viram? Todos, viu, Yuri, viu? Todos Sim, viram ou sim. não? Então, aquilo ali eu Sim, tenho sim. ajudado bastante. Tem ajudado bastante os alunos a identificar como se fosse a nota, né? Então, onde ele começa com mais sonoridade, onde ele começa com mais incisão da articulação com a língua, onde é mais o ar e depois vem a sonoridade, né? Então, tinha muita diferença, muita dificuldade para fazer a diferença, os alunos tinham entre o esforçando e o forte piano. Então, com o gráfico, fica mais fácil de você explicar para o aluno, né? Aquela questão da sonoridade, né? Então, eu proponho, né, esse estudo. Então, esse aqui é um diário, você faz todo dia, para você lembrar, para você estar ali. Não é só saber fazer, você tem que faz todo dia, só o sol. Tá bom, tá ali, já toquei a articulação. Depois você vem, escolhe uma dessa articulação por dia e faz, ou por semana, como preferir. Um dia é só contar a nota cheia, tá? E dá o tempo, o valor, né? Em 50 também, né? Só vai mudar aqui. Tudo isso aqui é 50. Esse mínimo igual a 50. Então, você, outro dia, tal, tal. Outro dia é dá. Depois aqui, né? E assim, você vai mudando. Hoje a gente tem um pouco mais já de acesso a material. No meu período de estudante, não eram tantos materiais e o acesso era bem mais difícil. Era bem mais difícil. Então, nós tínhamos muito a oralidade, né? Então, você aprendia muito sentado na orquestra, e com os colegas. Às vezes, eu entrei por exemplo, entrei na Orquestra da Paraíba e o primeira trompa, não, é assim, é desse jeito, não faz ali não, faz aqui assim. Então, a pessoa teve que ter muita paciência para ir orientando, né? Você, naquele ali, ele funcionava como escola também, né? De certa forma. E eu sentindo essa necessidade de já ter, hoje em dia as coisas mudaram, né? É engraçado assim que mudou a exigência, você tem uma necessidade de conhecimento, mas material em língua portuguesa para você no método de trompa não tinha, não tem como. Você não tem um método de trompa que tem o Jorge Barbetot que ele tem, né? Que é um método francês. Mas um método brasileiro com coisa assim não tinha ainda. Então eu estou fazendo esse compilado, né, que tem a pretensão de já colocar todas os ciclos, né, de iniciante, médio e avançado em um só. Então o que eu tenho disponibilizado, que ajuda bastante, é o 2. O 1 e o 3 e o 4 ainda não estão disponíveis, né? Eu estou terminando eles. E também pretendo fazer uma edição dele com editora mesmo, né? Eu não sei se vai ser pela universidade ou alguma outra editora. Então, como eu estava falando, dentro dessa necessidade, até para eu passar para os meus alunos, porque quando eu chegava naquele exercício, quando eu chegava no método, no Máximo Afonso, então eu tinha que explicar. Assim como foi explicado para mim, eu tinha que explicar para os alunos, entendeu? Então, hoje não, hoje eu já ponho isso aqui, que ele põe em prática o que ele já está exercitando aqui, entendeu? Hoje já tem... porque eu já comecei isso desde o início do ano, né? Então, já desde a pandemia até agora, já está tendo para ver o resultado disso, tá? Então, é dentro da série harmônica. Então, você começa... Eu sugiro, nesse volume, eu sugiro somente a série harmônica da trompa em Fá. Então, você vem descendo. Do, Si, segundo piso, depois primeiro, e você vem, né, até fazer... Eu peço realmente para fazer 1, 2 e 3. É uma posição muito ingrata, muito chato, porque você fazer a altura das notas é ruim. Eu peço sempre para pensar que é dó.
do, mi, sol, si, do, aí você aperta, é do, mi, sol, si, do, tem todas as posições para você pensar. Isso também vai facilitar depois, dentro do meu direcionamento aqui na classe, facilita para tocar trompa natural. Hoje eu tenho pedido para todos os alunos tocarem o Máximo Alfonso em trompa natural, o estudo dele. Depois trompa em Fá, entendeu? Então isso tem ajudado nós. Quando ele vai para trompa em Fá, que antes era a grande coisa ruim tocar trompa em Fá. Então eu coloquei trompa natural, porque você estuda, e quando você toca trompa em Fá, está mais fácil ainda, ninguém reclama de tocar trompa em Fá. Tá tudo jóia. Gostei dessa dica. Não, é muito bom, é muito bom. Nossa, e só tem benefícios. Os benefícios são muitos, de afinação, de articulação, de resistência, são muitos, né? E assim, o legal é que você trabalhar com alunos da universidade, que diferente do que eu trabalhava com os alunos da Lira, que os alunos da universidade, eles estão aqui por vontade própria, você não está ali puxando a pessoa, dizendo, não, olha, faz isso, está todo mundo a fim de fazer, vamos fazer. Então, é muito legal nesse sentido, entendeu? Funciona. Então, aí quando você estuda, por exemplo, 1, 2 e 3, né, você trabalha muito a questão dos graves, das articulações dos graves. Então, você vai chegar aqui, ó, tá, 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 tá. Tá, você chegar lá no grave é complicado fazer, e a altura da nota certinho. Então, isso ajuda muito também a diminuir o índice de notas falhadas, sabe? Ajuda bastante. Então, dentro de tercinas, né? de quintinas, né? Eu também coloquei. Coloquei aqui também, aqui, né? Você vem das sextinas, a ênfase, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tudo só no harmônico de trompa em Fá. Tá? Trompa, e no caso também a questão da trompa, do staccato, né? da articulação, não staccato, da articulação dupla, né? Então, preparação é você preparar com o K. Como eu estudo, o K é bem, enfatiza bastante mesmo o K. Né? Pode ver que eu até coloquei esse sinal aqui, né? Que é para enfatizar bastante no K. Quando aqui ainda está lento, né? Taca, 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 é para enfatizar bastante mesmo, é para exagerar. Não. Certo? Enfatizar bastante. Eu coloquei o sinal aqui ainda. Triplo. Com certeza, 90% das pessoas não estudam isso. Sejam sinceros. Sejam sinceros. E aí deixa para fazer na hora, aí sai tudo de qualquer jeito. Aí faz o rápido. Aí só que quando você faz o rápido, você tem que fazer. Aí você, né? A proposta é você equilibrar a nota, né? A sonoridade. Certo? E você vai aumentando a velocidade, né? Você 120 até mais ou menos uns 160. Hein, professor? Se a pessoa não estuda o staccato duplo e triplo, quando aparece um Sherazade, vira um problema, né? Não faz. Não, e tem... como chama? Uma espanhola, é o Amor Brujo. Já tocou essa aí? Tem um sol sozinho. Um sol sonido. Essa ainda não. Ele cai para o mundo, fica você lá, ó. Essa é chatinha também. Tem maestro que faz um pouco mais calma, tem outros que acelera. Entendeu? Então, é isso aqui. Então, é um preparatório, né, para as práticas, para as peças que vêm depois. Então, esse é um estudo puro da articulação. Tá?
Isso aqui, gente, depois que vocês fazem tudo isso aqui, engraçado, quando você, às vezes, negligencia o estudo do duplo, né, e do triplo, mas ele ajuda muito, quando você estuda sério, ele ajuda muito no simples. Entendeu? Ele ajuda muito. É impressionante. Bom, esse aqui é essa parte. Aí, dentro da articulação B, né, dando continuidade, aí dentro da série harmônica, eu já trabalho aqui para você ter a fluência e você colocar em prática aqueles exercícios, né? Então, também você fazer de forma que eu coloco lá de 70 a 100, mas você pode fazer mais lento e você pode fazer mais rápido também, né? Certo? E você vê que eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que é, e a seta é para a pessoa sustentar a nota até o final, ó. Para ele já ter o hábito de tocar a nota até o final, tá? E com isso vem até aqui, ó. Aí você vai aumentando, você está em uma terça, aí você vem com a quinta, aí você vem com a sétima e depois com a oitava aqui, né? Eu coloquei aqui, nessa questão, que eu coloco essa pausa aqui nessa parte, porque muitos não têm a questão do ar. Então, eu deixei aqui para a pessoa respirar mesmo. Eu faço já direto, né? Tá? Eu faço e vai descendo. Vai descendo, vai fazendo. E a fluência do ar. Tem que ter a fluência do ar. Tá? E sempre procurar o mais rápido. Vai vencendo os seus limites. Cuidar sempre para a coluna do ar, de ar, tá direta. Então, você pode fundir isso com bocal. Se você tem um aparelho de auxílio pedagógico, seja ele qual for, como eu falei, faz. Gente, não existe um aparelho melhor do que o outro. São caminhos diferentes de buscar a melhora da técnica. Só isso. Não tem essa, entendeu? Se tem alguém aí que um dia falar que é melhor alguma coisa, algum cara que inventou alguma coisa, falar que é melhor, desconfia, porque não é melhor. É só diferente. Aqui, né? Esse aqui é a ideia da fluência, né? Essa aqui é a ideia que eu peguei do professor Will Sanders, mas o Will, ele faz... O que eu percebi? Que ele tinha... Que o Will, ele vinha e passa os estudos... O fazer o tinha muitos alunos que ainda não estavam preparados na questão da fluência. Então, estava criando um bloqueio na garganta. Então, ele parava, certo? Que ele vai, se não me engano, ia até vai um mi aqui. Então, o que eu fiz? Com os alunos que sempre participavam, eu sempre oriento também a participar das aulas com o professor Will, eu fiz como se fosse um preparatório. Depois eu vou sugerir aquele lá também do professor. Mas esse aqui é um preparatório, certo? Então, olha só, esse vem aqui, que prepara esse, que prepara esse. É progressivo, tá? E dentro desse progressivo, né, dessa linha, é sem língua, com frulato e contar. Então, ó. E vem descendo também. Certo? E depois você vem aqui. Com frulato. Certo? E depois ele na forma, digamos, pura de fluência.
esse aqui. E aí prepara para o exercício de intervalo, tudo dentro da série harmônica. Olha só quanto tipo de estudo técnico, de fundamento técnico dá para a gente fazer na série harmônica, né? E às vezes a gente negligencia. E aí vai, certo? Então, esses são os estudos de intervalo, que já prepara... vocês podem ver que não tem agudo até agora, não tem nada. Nada de agudo. O Igor, quanto tempo nós temos? Só porque eu acho que eu estou me alongando. Não, professor. Não, A aula está maravilhosa. Nós... Não, tenho certeza que eles estão gostando muito também. Professor, geralmente nós vamos até 7h30, 7h40, 1h30 de duração. Tá bom. Eu esqueci de perguntar, desculpa, tá, gente? Desculpa, eu estou me alongando aqui. Mas também, se alguém depois quiser alguma informação extra, conversar comigo, pode ligar, sem problema, estou à disposição. Deixa eu ver aqui. Bom, essa é a parte de articulação, né? Então, é sempre dentro da série harmônica e, como eu falei, não passa do dó. Isso aqui é para... A sugestão é 70, mas você pode fazer menos. Pode fazer dentro das suas possibilidades e ir alcançando. E sempre cuidando para a fluência do ar. Sempre cuidando. Tá? Depois temos aqui a questão da cadeira aqui. Cromático, estabilidade, articulação, aquecimento. Eita, acho que eu não abri aqui. Espera aí um pouquinho. Espera lá. Flexibilidade, eu não abri? Aqui, a flexibilidade. São os mesmos parâmetros de estudo que a pessoa estudou, né? Do mesma série, da série harmônica, só que em ligado. Você pode ver que sempre esqueci de mencionar, sempre quando tem a tercina, principalmente na tercina e nos outros, eu ponho uma tratina que é para a pessoa enfatizar, o aluno enfatizar, o praticante, né? Não o aluno, porque eu sou eterno aluno também, mas eu sou um praticante, então estou sempre praticando e eu sinto a necessidade de fazer a métrica certinho. E quando eu dou essa ênfase, eu me sinto ritmicamente mais dentro, e eu consigo, né, dentro aqui da proposta, eu consigo estabelecer melhor. Então, vou mostrar aqui, ó. Vamos fazer a letra B. Certo? Aí eu consigo fazer. É bom fazer em frulato também, fazer no bocal, fazer com algum equipamento que você tenha. Tá? Então, é dentro, só que isso aqui é ligado. E usa todos aqui, articula aqui, tudo certinho. Tudo isso são, quando você segue o que está sendo proposto, exige de você também que você saia da sua zona de conforto. Então, se o proposto é não fazer a ligadura toda, articula, vai exigir de você articulação. Na nossa profissão é assim, a gente vai tocar, alguém que depois vai assumir um cargo profissionalmente, a exigência é que você siga o que o compositor escreveu, né? É que você siga a dinâmica, é que você siga. Então, a gente tem que estar dentro desse contexto, né? Desse padrão. Eu sugiro, né? Que desde o primeiro sugiro seguir a, i, a, i, a, e, a, e, e, a. Quando a, e, i, dois i, para enfatizar, né, na letra B, a, e, a, e, a, tá? Para seguir a vocalização, que é o movimento da língua, a, e, a. Então, isso ajuda bastante. Da mesma forma, né, passamos essa parte, temos aqui a parte de flexibilidade também, né? Mesma coisa.
Certo? Então, isso aí ajuda bastante a gente ter uma desenvoltura e a flexibilidade. Ajuda bastante na flexibilidade. Depois, os exercícios de trinado. Né? Então, eu sugiro aqui, sempre num crescendo, exercícios de trinado, de tom inteiro, né? Que a gente vai depois tocar. A gente tem sempre a visão errada do trinado, de você tocar o trinado só quando ela aparece. Aparece lá o estudo de Mozart, um concerto de Mozart, aí você faz. Aí, professor, não consigo. Por quê? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não estuda. Então, se você faz uma rotina, você vai conseguir. É simples. Gente, eu fui... tudo as coisas, de falar rapidamente, os meus estudos são muito baseados também na minha vivência. Né? Eu já tenho 55 anos, mas vocês vão chegar lá também, vocês vão ver que a gente vai mantendo algumas coisas na nossa memória muito vivas. Né? Então, essas questões inerentes a tudo que os nossos ideais, isso a gente mantém muito vivo. Às vezes a gente perde alguma informação, mas o querer tocar é muito vivo. E quando você quer tocar e a pessoa fala que você não tem talento, isso fica muito mais vivo em você. Então, essas coisas têm muito vivo em mim, porque eu era lá para, né, assim, sem talento mesmo. Então, eu tenho até um artigo que eu tenho que publicar, assim, falta talento ou falta informação? Né? Então, eu acho que a falta de informação é mais ruim, é mais prejudicial para a pessoa do que essa falta de informação, do que assim, a falta de alguma habilidade. Porque eu não estou falando se tem talento ou não tem, existe ou não existe. Porque você pega no dicionário, existe o talento nato e o inato. O que vai diferenciar o nato, a pessoa chegar lá na frente, é se ela treinou, porque os dois vão precisar de treinamento. Então, a pessoa pode ser muito talentosa, tem muitas facilidades para habilidades, mas ela não treina. E você ali, né, vai calmamente, vai fazendo a perseverança, a rotina, você tem muitos bons resultados com o treinamento. Então, todos esses estudos é voltado justamente para isso. Para você eliminar não tenho... Não, pera, você treinou? Você fez? Se você não fez, então não tem o que falar. Então, o aluno chega para mim, professor, eu estou com um problema de treinado. Bom, a minha parte eu fiz, está aqui, ó, como fazer, mais do que me ensinaram. Tive bons professores no início no meu início, não posso reclamar também, mas eu tive bons professores, mas eu estou passando mais do que me ensinaram. Então, tem aqui, gradativamente, para você fazer. O início do treinado é ruim. Isso aqui é ruim. Então, é ruim você ver é pensado nisso. O início, segue vocalização, segue fazendo isso aqui. Então, é para ter para você desenvolver uma habilidade técnica boa, entendeu? Gente, isso aqui não é todo esse material que eu estou apresentando, ele não é pensado que vai dar um resultado daqui a 2, 3 semanas. Não é isso. É a longo prazo. Mas você vai ser muito talentoso se você fizer. Você entendeu? Depois da parte de flexibilidade, alguém quer alguma pergunta nessas duas coisas que eu falei? Eu estou falando muito rápido para tentar atingir. Não? Bom, eu não consigo ver, tá, gente? Porque como eu estou aqui, eu não estou vendo muitas pessoas aqui. Estou vendo Yuri, vejo Beethoven, Orlando. Bom, tudo bem, vou continuar. Tá ótimo, professor. Qualquer pergunta aqui, se alguém escrever no chat, eu aviso o senhor, tá bom? Tá bom. Tá. Extensão. É a mesma coisa de extensão. Então, extensão, gente, é um treinamento também muscular. Alguém perguntou? Não sei. Bom.
Acho que não, professor. Ah, tá bom. Também é um treinamento muscular, né? Isso aqui, ó. Também é um treinamento muscular. Então, você treina a sua musculatura a chegar. Então, se você faz isso diariamente, você vai exercitando a musculatura, deixando ela forte para você tocar. Certo? Então, você vê que às vezes você tem habilidade, você já tem extensão, aí você deu férias, né? Tá de férias. A orquestra deu férias, ou o trabalho deu férias, onde você tocar, aí você guarda a sua trompa ali lá 20 de dezembro e vai pegar lá no início de fevereiro. Rapaz, você toca 15 minutos, você não consegue tocar mais nada. É músculo, é musculatura. É simples, é musculatura. Isso aí não é talento, não é dom, não é nada. Isso aí é musculatura. Então, é um trabalho de exercitar. Se você vem treinando durante o tempo, então você está ali, está preparado. Então, também dentro da série harmônica, já aqui eu tenho uma proposta de você atingir, né? Vai indo até onde você conseguir. Por exemplo, eu estou bem até o Mi. Faz uma semana até o Mi. Na outra semana, faz até o Fá sustenido. Na outra semana, até o Sol. Certo? Depois você vem para cá. Ó. Repete o Sol. Faz todo esse aqui e mais esse aqui. Na outra semana, faz todo aquele lá, o número 1, e mais chega até a letra A. Então, você vai gradativamente, você vai subindo. Tá? Então, vocês vão ver que dá certo, dá certo. Vocês conseguem ter Você vê que lá, eu atingi ali no início o grave e agora a parte do agudo. Um treino complementar, ou seja, você fez aquele ali, descansa, é importante descansar uns 20 minutos, né? E faz esse, descansa, tá? É importante. Aí você dá uma pausa. Alguma pergunta nesse aqui? Porque eu vou passar para escalas. Yuri? Opa. Sim, Pierre. Fique à vontade. Boa noite, professor Adalto. Boa noite, eu estou aqui, primeiramente, lisonjeado em conhecer pessoa tão ilustre, Pierre Cardin, eu fico assim, tímido. E aí, professor? Aqui, essa classe de Goiânia. Estivemos juntos aqui no IF de Goiânia. Eu já tive o prazer de ter. Eu sei, eu estou brincando aqui, é Beethoven, Pierre Cardin é uma classe só de personalidade. A gente só precisa do dinheiro dos caras, né? Porque o nome a gente já tem. Tá bom. Em média, quanto tempo a gente faz? Cada exercício dele é bom ficar com cada exercício, tipo 10 minutos, 20 minutos? Não, é assim, quando eu fiz, né, estava na pandemia, eu coloquei assim, de minuto em minuto, cada exercício quando continua. Mas você vê que é uma progressão. É uma progressão. Se você se propor a fazer todo o estudo num dia, você fala, eu quero fazer o funcional 2. Ele vai dar, em média, 3 horas. Se você se propor fazer ele inteiro, exatamente como está escrito. Mas você pode, como eu falei, faz o aquecimento e faz a flexibilidade. E aí faz o aquecimento e faz a articulação. Você entendeu? Então, eu não vejo assim, igual esse aqui, não é uma questão de tempo, principalmente nesse aqui, é uma questão de onde você está confortável. Eu ainda coloco fazer aqui, treinar, lato, né? Deixa eu ver onde eu tinha escrito uma coisa onde para seguir, tocou cada exercício, lembra-se até sentir-se confortável. Entendeu? Então você faz até a extensão onde você está bem. Olha, tem até por isso que eu falei, você na primeira semana você tem até o Mi, faz na primeira semana. Então eu não sei o quanto tempo isso vai durar, né? Até o Mi. Você pode durar 15 minutos até o Mi, pode durar 20 minutos até o Sol, você entendeu? Dentro desse parâmetro, tá? Não, tranquilo. Então não preciso ficar preso a tempo, né? Não. Beleza, obrigado, professor. Agora seria legal se você dá uma chance. Você viu que eu escrevi lá, você leu?
o que eu escrevi? Lá, não aqui na parte dos textos. Não, eu só baixei, ainda não li. Então, esse aí é importante. Não, vou fazer isso. A minha aquele negócio do milagre lá? a última é importantíssima. A última frase é importante. Quem falou? Foi eu dei uma lidinha lá. Ah, Luiz Miguel, a parte do milagre é importante. Se você não dá uma chance, né? Entendeu? Então, acho que é importante a leitura para você, né, ir pegando mais essa coisa. E aí você vai dar uma chance para o milagre. Tá bom? Então, essa é a questão da extensão. Depois a gente entra para a questão da escala. Então, a gente vê muitos os praticantes de instrumento, eles não terem a paciência e a consciência, né? Se tiver a consciência, a paciência acho que vai chegar junto também. De estudar as articulações, a escala dentro das articulações. Que é quando você pega e você vai colocar em prática tudo, lembra que eu falei que é progressivo, você vai colocar em prática tudo aquilo que você viu lá atrás da parte de articulação, você põe nas escalas. Você põe. E eu sempre sugiro estudar uma tonalidade por semana. Se você faz hoje Dó maior, semana que vem você faz Sol maior, você passou pelo... Sol não, amanhã você faz pelo Sol maior, você mal estudou o Dó, entendeu? Então estuda de Dó maior, entende a articulação, não vai exigir muito, olha só, ele vai só até a oitava, até a nona, desculpa, né? Ele vai ter a nona aqui. Você vai ter tempo de você maturar os exercícios, né? E isso faz com que você ganhe muito depois na questão de você tocar uma peça musical, quando você estuda os exercícios assim, entendeu? Fazendo dessa forma. A minha sugestão aqui de tonalidade sobe meio tom, estudou em Dó maior. Na próxima semana, você estuda Ré bemol maior. Na outra semana, estuda Si maior. Então, você vai abrindo. Então, você vai chegar num Sol maior e você vai chegar num Fá sustenido. Certo? Você estudou todas as tonalidades. Entendeu? E de uma forma tranquila, não exigiu de você uma extensão muito aguda. Isso vai construindo a sua musculatura de uma forma mais sólida, entendeu? Resistência, tudo isso. Então, você estuda as escalas, olha lá, eu coloquei também, você estuda as escalas dentro das articulações, dentro da exigência de staccato duplo, articulação dupla, articulação tripla. Coloquei aqui dentro a questão de terças. A terça, quando você faz principalmente ligadura, a terça, estudando dessa forma, ela ajuda você a passar das regiões. Tá aí. Então você passa do grave para o médio, do médio para o agudo, né? Muito mais fácil, entendeu? Quando você estuda, você tem o hábito de estudar em terças, né? E é importante também, eu não coloquei aqui, mas fazer o modo menor. Né? Você pode fazer o modo... Depois eu vou sugerir lá nos outros lá, eu sugiro o modo menor. E aqui também dos intervalos, estudar o staccato dos intervalos. Aí já é dentro daquilo que eu propus lá. E para finalizar... não, aqui não, cadê o cromático? O cromático, o estudo do cromático, né? Então, você estudar o cromático, ele tanto em staccato, ligado, frulato, também com estudar. É muito legal quando você estuda também staccato, quando você vem aqui, como você estuda ou com esses aparelhos, né? Os aparelhos os acessórios pedagógicos, né? Que você estuda no acessório, é muito importante. Acho muito importante sempre deixar ligado o metrônomo e deixar ligado o afinador, para você estar sempre checando. Né? Muitas vezes, às vezes, a pessoa está estudando e o problema que ele está tendo, que está falhando muita nota, o problema dele é de afinação, certo? Então, ele está com afinação, os intervalos dele, então, tem que ver se não é a trompa, tem que saber... Isso aí é outra live, a trompa é outra live. Como você colocar, né, fazer a questão do preparo do seu instrumento, né? Isso aí você também tem que fazer como todo dia você tem que checar o seu instrumento, né? E às vezes não é você,
Às vezes é o instrumento. Então, se você está com o instrumento desequilibrado, você não chega na nota. Então, aí, e você fica treinando daquela forma, e a sua musculatura vai ficando, digamos, de certa forma, mal acostumada, né? Mal acostumada, que você acostuma também. Você vai no erro também, você cresce no erro. E para depois você voltar e ter que consertar, é bem complicado. É bem complicado. Toda uma referência, toda uma memória de muscular, né, e auditiva que você criou, ela está toda desregulada. E isso você, às vezes, erra muito a nota, você vai tocar um concerto, está desafinado o concerto. E é problema na hora de estudar. Se você já estuda, então, correto, né? Então, eu sou adepto de colocar o estudo sempre com o afinador, metrônomo e afinador. Eu sempre oriento os meus alunos, só tira o metrônomo e o afinador no palco. Só. E eu, sim, muitas vezes, eu ensaiava na USESP com o meu afinador ligado, o meu aqui. Eu ensaio ligado ali, direto, na orquestra, direto. Vou tocar quinteto de sopros, só tiro na hora. Só tiro na hora. Entendeu? Não dou chance para o azar, não. E mesmo assim, a gente ainda desliza. Entendeu? Então, eu gosto de sempre finalizar o estudo com o cromático. Eu deixo sempre o ligado para deixar a boca mais relaxada, tudo assim. Tá bom, gente? Então, essa é a parte, esse é como eu encaro o estudo da trompa, né? O estudo técnico. Depois você vem com a parte de peças musicais e de método, você vem com muito mais embasamento, né, técnico para você poder colocar em prática. E você consegue resolver os problemas muito mais rapidamente, entendeu? Muito mais rapidamente para você resolver. Se você pegar um concerto de trompa, você pega um concerto de Mozart, ele trabalha escalas e arpejos, ali está em intervalos, é o tempo todo isso. Então, se você trabalha isso aqui, quando você vai tocar um Mozart, está muito mais fácil, a articulação. É muito comum as pessoas, quando tocam o terceiro de Mozart, essa está tudo desigual, ré, si, fá, está tudo desigual a articulação. E o problema, aí ele fica lá se batendo no Mozart, fica lá, já estuda direito, né? Já estuda de uma forma direcionada, que isso vai ficar muito mais simples, né? Você consegue também conversar com o aluno de uma outra forma. Olha, não, a sua articulação agora precisa ser mais em tá, então faz um tal aqui, faz um marcato ali, faz uma nota latina, entendeu? É muito mais musicalmente você começa a falar em outra linguagem. Isso exige de você quando você está sentado num grupo, né? Seja ele qual for, que você siga esses padrões, né? Que você siga esses padrões. É isso. Fantástico, professor. Só gostaria de saber se alguém tem uma última pergunta para fazer ao professor Adalto. Não, última não. Última vocês fazem um morro depois. É penúltima. Eu gostei dessa. Última pergunta na live, na aula de hoje. Mais uma aí para a gente finalizar hoje, qualquer coisa assim. Mais uma. Gente, mais uma pergunta. Esse é o momento. E professor Adalto, aí é só o senhor não responder. O senhor fala, não responda a última pergunta. Por aí. Adalto, obrigado. Você realmente, eu adorei ouvir você como sempre. Eu sou seu fã, você tá ligado, né? Olha que eu caso comigo mesmo desse jeito, assim, essas mentiras. Mas fico muito contente de saber que eu estou bem alinhado com seus conceitos, com um professor renomeado como você, e fico muito feliz em saber que a gente coincide em várias questões. Eu tenho comprado uma briga aqui no Uniogivá forte pelo uso do metrônomo, sabe? Tem muita gente que fala que não precisa, tá?
recomenda para os estudantes, não precisa, deixa ele longe. E eu comprei essa briga, e é bom que tenha alguns deles aqui para que eles possam repassar para os outros colegas. Eu tenho uma situação assim, eu lembro que eu consegui uma verba, né? Aí eu tinha consegui lá para a Lira, a gente colocou era um metrônomo e afinador, que era tipo um reloginho assim, né? E colocava na campana. Rapaz, primeiro, assim, eu não precisei falar nada. De estar desafinado, cara, é incrível como o aluno busca a afinação. E isso mudou muito a nossa afinação, mudou muito. Entendeu? Então eu vi que realmente muda, porque aí virou um game, né? Virou um joguinho. Você conseguiu deixar verde? Não sei o que lá, ficou aquela coisa assim, né? Então, e os alunos aí eles prestavam mais atenção porque eles queriam deixar ali, né, verde, né? No centro. Parou, não parou. A nota está estável. Se não está estável, fica descontrolado o negócio, né? Então, de certa forma, isso também eu acho interessante. É rápido, tá, Yuri? Interessante assim. Teve uma vez Imagina. De um festival que tinha alguns professores que eles são enfáticos em não adotar o afinador. E fala que o aluno ele tem que buscar afinação. Mas ele vai buscar da onde, Jesus Cristo? Você entendeu? Quando ele estuda em casa, ele não tem a referência. Então, a gente não tem piano. Nos conservatórios tradicionais, antigos, tinham várias salas com piano, que ele ia lá, ele estudava, aí ele tinha referência. Hoje em dia, nós não temos essas referências assim. O que eles têm de referência de música é completamente outra, né? De afinação, os caras cantam tudo desafinado. Aí, então, eu auxilio. E esse professor, ele dando masterclass, falando lá, o que ele fez? Ele era contra. Então, aí só que estavam todos os alunos lá, e aí um aluno tocava, aí ele ficava assim, ó, mandava um subir e mandando o outro abaixar. Não, agora sim. Não. Aí eu falei, qual a diferença dele com o dedinho e o aparelho? Eu não entendi. Eu falei, pô, professor, não vai dar. E depois eu conversando em off, pô, para você atender todas as casas aí vai ser difícil, né? O aluno vai ser. Ficou meio bravo comigo, mas. Falei assim, ele queria fazer exercício físico, professor. Então, assim, são aqueles casos que a pessoa fica na introdução, sabe? Na introdução. Então, ele tem muito bem embasado na introdução. Da página 3 para frente já não funciona mais. Então, não dá certo essa escola da página 3. Então, a gente tem que ver todo o contexto que a gente está inserido, o que os nossos alunos estão inseridos, né? Para que isso sirva cada vez... Cara, hoje você tem aqui, eu comprei baratinho, depois... É engraçado, depois eu já troquei de celular, mas você compra uma vez um afinador e você já fica com ele. Já está, é seu o resto da vida. Eu mudei de celular, aí baixei ele lá, paguei acho que $11 na época. Faz muitos anos que eu comprei. Não sei se vocês conhecem, não é propaganda, não vou nem mostrar. Vocês vão encontrar aí vários afinadores, né? E tá no celular. A garotada hoje tem celular, põe aí, brinca com o celular. Não vou. A gente tem que Hoje em dia é mais simples, né, Adalto? Tá tudo no celular. Claro. Na minha época, ainda tinha que usar com um aparelho para afinador e outro aparelho para metrônomo. Sim, pegava os dois aparelhos. Eu peguei assim, ó, pé. Eu tenho desse ainda. Você entendeu? Então, eu acho que a gente, como professor, a gente não pode ficar com o uso da tecnologia só na página 2. Por exemplo, nós estamos hoje aqui. Então, a tecnologia ela não é só boa só para a gente estar aqui conversando. É boa para o seu estudo do dia a dia também. Então, tem que... Sou a favor de utilização. Muito, muito mesmo. Maravilha, professor. Bom, gostaria de agradecer somente ao professor Adalto por essa aula maravilhosa. Eu estava aqui pensando, né? Imagina quanto que seria uma aula dessa, uma aula didática com tudo, Nada. Com todos muito claros, né? Então, assim, gente, é por isso que tem que valorizar a universidade
e muitíssimo ao professor Adalto, tudo muito É, claro. eu falei aí, Yuri, Pode nada, falar, né? por favor. Eu falei nada, mas é uma brincadeira, né? Mas você pontuou muito bem. É a função da universidade. Então, eu me sinto muito responsável, né, em dar o retorno para a sociedade. Eu me sinto muito responsável, porque é a sociedade que paga nosso salário, né? Então, o meu papel em atuação tem que ser cada vez mais atuante e, de certa forma, mais certeiro, né? Assim, na contribuição. Tá? É isso que eu vejo. Então, é isso. Professor, muito obrigado. E é exatamente isso. Por isso que nós temos que valorizar a universidade. E só agradecer ao professor Adalto por ter disponibilizado um tempinho da sua agenda. Eu sei que não é. Então, muito obrigado mesmo. Espero que logo, né, nós possamos fazer um presencial aqui em Goiânia, que o senhor retorne aqui em Goiânia, que vai ser sempre bem-vindo, né? Gostaria de agradecer ao Orlando também pela presença e seus alunos, para se quiserem participar. O convite está feito. Obrigado, professor Adalto, por essa maravilhosa. Tenho certeza que um enriquecimento muito grande para todo mundo que esteve presente. Agradeço a participação de todos. E é isso aí, gente. Vamos sair com mais conhecimento, mais preparados dessa que certeza que isso, se Deus quiser, um dia vai passar. E é o que eu sempre falo, quem aproveitar, adquirir, vai vários passos à frente. Então, só agradecer ao professor Adalto. Muito obrigado, professor. Deixa o convite para um futuro próximo, uma segunda aula, uma live, né, com certeza vai ser de valia. Obrigado, professor Adalto. Obrigado você, Yuri. Obrigado, Orlando. Obrigado a todo mundo aí, o Raine, Pierre Cardan, gente, tudo. Obrigado a todo mundo, Luiz, todo mundo aí que eu conheço aí, e os que eu não conheço, prazer. E, gente, eu fiz o material, é para ser usado, é para ser adquirir ele assim da maior forma possível, né? Que ele seja usado amplamente, né? Só assim funciona. Só assim funciona. E dê um crédito. Dê uma chance para o milagre. Tá bom? Um abração a todos. Maravilha, maravilha. Um abraço, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite para vocês aí. Tchau. Noite. Obrigado. Até semana que vem. Tchau.